Mecanismos da Mediunidade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ditado pelo espírito André Luiz. Conquistas da microfísica. Química nuclear. O contador de Geiger, emergindo no cenário das experimentações da microfísica, demonstrou que, em cada segundo, de 1 grama de rádio se desprendem 36 bilhões de fragmentos radioativos da corrente mais fraca de raios emanentes desse elemento, perfazendo um total de 20 mil quilômetros de irradiação por segundo. No entanto, há tão grande quantidade de átomos de rádio em cada grama desse metal que somente no espaço de 16 séculos é que o seu peso fica reduzido à metade. Em nota da editora, em 1993, este parágrafo, conforme está escrito, parece dizer que o tempo de meia-vida depende da quantidade de material ou o número de átomos de rádio, o que não condiz com o conhecimento que a ciência tem no assunto. Lembra Emmanuel no prefácio que André Luiz se serviu, nesta obra, de estudos e conclusões de cientistas da Terra, podendo então ter havido, quanto ao assunto em pauta, entendimento imperfeito ou do autor espiritual ou do médium ou da fonte científica da qual se originou o parágrafo. Apreendendo-se que a radioatividade exprimia a morte dos sistemas atômicos, não seria possível apressar-lhes a desintegração controlada com vistas ao aproveitamento de seus potenciais energéticos? Rutherford lembrou que as partículas emanadas do rádio funcionam como projéteis vigorosos e, enchendo um tubo com azoto, nele situou uma parcela de rádio, reparando os pontos de queda dos corpúsculos eletrizados sobre pequena tela fosforescente. Descobriu, desse modo, que os núcleos do azoto, espancados em cheio pelas partículas radioativas alfa, explodiam, convertendo-se em hidrogênio e num isótopo do oxigênio. Foi realizada assim, calculadamente, a primeira transmutação atômica pelo homem, originando-se, desde então, a chamada química nuclear, que culmina hoje com a artilharia atômica do ciclotron, estruturado por Lorentz, a feição de um eletroímã, onde, acelerados por uma corrente de milhares de volts, em tensão alternada altíssima, projéteis atômicos bombardeiam os elementos a eles expostos, que se transmutam em outros elementos químicos conhecidos, acrescidos dos chamados radioisótopos, que o casal Joliot-Curie obteve pela primeira vez, arremessando sobre o alumínio a corrente menos penetrante do rádio, constituída de núcleos do hélio ou hélions. Surgiram assim os fecundos serviços da radioatividade artificial. Nossos apontamentos sintéticos objetivam apenas destacar a analogia do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares que entretecem a matéria física e daquelas que estruturam a matéria mental.